Bom, acho que podemos começar. Pessoal, muito boa noite. Obrigado por estarem participando, obrigado pelo interesse. Essa daqui vai ser a primeira de muitas lives que nós vamos fazer, focando sempre no direito notarial e no direito registral, certo? Falando aí de todos os assuntos que compreendem a realidade dos tabelionatos, tanto de notas como protestos, como também a realidade dos cartórios de registros, compreendendo aí o registro de imóveis, registro de títulos e documentos, registro civil das pessoas naturais, registro civil das pessoas jurídicas, certo? Para essa live de hoje, eu achei por bem falar do registro de imóveis, traçar um panorama geral sobre o registro de imóveis, tanto para quem já é da atividade, na, seja notário, seja registrador, seja advogado, seja corretor de imóveis, enfim, sejam também estudantes de direito, graduação ou pós-graduação, que se interessem por essa área, tá? Então, assim, eu tentei fazer uma compilação aqui da matéria que interessasse a todos, que fosse interessante a todos, né? E que sirva para o dia a dia de vocês, né? Tanto para quem trabalha mais com a teoria, como quem trabalha mais com a prática, mas sempre tendo como escopo conciliar as duas coisas, teoria e prática, tentando aí pegar todas as vertentes desse ramo do direito, que é um ramo tão grande, né? Então vamos lá, vamos conhecer o registro de imóveis, certo? Para os mais novatos ou para os mais veteranos, estejam do lado de cá ou do lado de lá do balcão, certo? Vamos conhecer o registro de imóveis. Pessoal, para quem gosta de história, vocês vão perceber que o registro de imóveis, como a gente o conhece hoje, ele surgiu lá pelos idos dos anos 1800, certo? Até mais ou menos a década de 1850, nós tínhamos no Brasil um sistema de registro, tanto o registro imobiliário como o registro o registro civil, né, das pessoas naturais, todo ele era concentrado na igreja. A igreja é que tinha como uma de suas competências organizar a parte registral do nosso país, tanto referente à parte registral das propriedades, como também a parte registral das pessoas naturais, né? Então, por isso que se algum de vocês já ouviu falar aí sobre registro do vigário, essa expressão vem justamente dessa época, porque o vigário, o pároco, é que fazia o registro tanto das propriedades como o registro civil das pessoas naturais, ou seja, casamentos, nascimentos e óbitos, certo? Os livros de registro eram livros da igreja. Por quê? Porque naquela época, até a época do Império, a igreja fazia parte da composição do Estado, certo? Por que vocês devem estar se perguntando, tá, mas por que você está falando sobre história aqui, Bruno? Vamos logo ao ponto. É para que vocês entendam, pessoal, isso é importante, por que o nosso sistema de registro, tanto registro de imóveis como registro civil, ele se divide da forma como é dividida hoje. Hoje nós compreendemos o nosso sistema registral através de um sistema de competência territorial. Então, se você está numa capital ou numa grande cidade, você vai ver que tem o primeiro ofício, tem o segundo ofício, o terceiro ofício e assim por diante. Isso não vem de lugar nenhum. Isso vem justamente dessa data, a época do Império ainda, onde o que hoje nós conhecemos como zonas, né, zona de registro civil, zona de registro de imóveis, essas hoje zonas eram as paróquias, certo? Então, cada paróquia era responsável pelo registro das propriedades que ficaram ali, ali naquela circunscrição territorial e também das pessoas que ali nasciam, casavam e morriam, certo? Então, essa é a primeira questão. Uma outra questão importante, pessoal, é saber onde isso modificou, onde isso saiu da igreja e foi e passou a ser para o que hoje nós conhecemos como os cartórios, né, as serventias extrajudiciais.
existe uma lei dos anos, mais ou menos de 1850, 1850 e pouco, que é a lei da hipoteca, quando a hipoteca ainda se escrevia com HY e THE, hipoteca. Essa foi a nossa primeira lei registral, certo? Foi a primeira lei uh, que deu o pontapé para o registro de imóveis, certo? A primeira lei que a gente pode ver como inspiração para o registro de imóveis. A partir daí, começaram a surgir no Brasil, principalmente ali pelos idos dos anos 1860, finalzinho até começo dos anos 1870, os primeiros cartórios. Tanto é que se vocês forem verificar nos seus respectivos estados, vocês verão que existem cartórios que datam mais ou menos desse período, 1860 e pouco, 1870, tá? É mais ou menos por aí. Eu estou falando tanto de registro de imóveis como registro civil, tabelionato também, ok? Então vamos lá. Sobre o nosso registro de imóveis propriamente dito. O nosso registro de imóveis, pessoal, é considerado um dos registros de imóveis mais bem formulados e mais fortes do planeta. E vocês vão já entender o porquê disso, né? Uma das principais razões é porque o nosso sistema registral é pautado em princípios, certo? Estou falando aqui do sistema registral imobiliário. Ele é pautado em princípios. E para que nós conheçamos bem o nosso registro de imóveis, nós temos que conhecer bem cada um desses princípios, certo? Bruno, onde é que estão esses princípios? Eles estão escritos em alguma parte da lei? Existe algum diploma legal que diga sobre isso? Na verdade, pessoal, vocês não vão encontrar na Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, ou na 8.935, de 94, que é a lei que disciplina sobre notários registradores, vocês não vão ver escrito lá especificamente o nome desses princípios. Agora, se vocês verificarem nas consolidações normativas dos seus estados, vocês verão que todas as corregedorias elas têm o cuidado de colocar de forma elencada esses princípios. Por quê? Porque esses princípios eles já decorrem de artigos de lei, certo? Então vamos lá, antes de chegar nos princípios, vamos ver quais são as espécies registrais imobiliárias a partir do tipo de tutela, ou seja, a partir do tipo de garantia que se persegue através do registro imobiliário, né? Nós temos basicamente, pessoal, no mundo, nós temos 4 tipos de sistemas registrais, certo? E eu vou dizer para vocês onde é que está o do Brasil. Nós temos o sistema chamado sistema de título simples, ou seja, apenas de título, onde o próprio título, ou seja, a escritura ou o contrato apto a registro, ele próprio já diz respeito sobre o direito, certo? Então, nós estamos falando de países como Portugal, Espanha, Itália, certo? Então, nesses sistemas registrais, existe elencado por lei os casos onde o registro é obrigatório. Para todos os outros registros, não existe obrigatoriedade. E esse contrato, esse título, ou essa escritura, enfim, o título que diz sobre aquele direito, ele já constitui aquele direito, tá bom? Diferente é o Brasil. O Brasil se pauta no segundo modelo, que é o chamado modelo de título mais modo. O modo, no nosso caso, é o registro. E essa parte é a parte que nos interessa para começo de história aqui. Por que o nosso sistema se chama sistema de título mais modo, sendo o modo o registro? E, pessoal, se vocês olharem lá no Código Civil, existe o artigo 1227 e o artigo 1245 que vão falar rigorosamente que no Brasil, no nosso sistema registral, principalmente se tratando de registro de imóveis, que é o que nos interessa aqui, em se tratando de registro de imóveis, o registro é constitutivo. Eu vou repetir, o registro de imóveis é constitutivo. Como assim, Bruno? O registro no nosso sistema é que vai fazer nascer o direito. E que direitos são esses? Onde é que eu encontro esses direitos?
são os direitos reais. Lembrando, o que, que são os direitos reais? Os direitos reais, pegando a palavrinha aí, real, né, vem lá do latim res, que significa coisa, tá bom? Então, são os direitos que são exercidos sobre as coisas. São relações do homem em relação à coisa, da pessoa em relação à coisa, ok? E não relações interpessoais, ou seja, pessoa com pessoa. Então, quando eu trato de direitos reais, eu estou tratando basicamente de uma relação da pessoa para com a coisa, ok? Então, artigo 1225, tenho lá os direitos reais elencados. Só lá, Bruno? Não. Eu posso ter direitos reais também indicados em legislação esparsa. Um exemplo, alienação fiduciária. A alienação fiduciária não está no artigo 1225 do Código Civil, mas ela está na Lei 9.514 de 1997, certo? Então vamos lá, tratando especificamente disso. Vocês vão ver, pessoal, como eu falei, que no artigo 1225 eu tenho os direitos reais, e no artigo 1227 e no 1245 ele vai nos dar um aviso. Olha, atenção, todos esses direitos que vocês estão vendo aí, eles só se constituem, ou seja, eu só posso afirmar que eles são direitos reais a partir do momento que eles têm a sua inscrição feita na matrícula imobiliária, certo? E aí a gente tem a gente pode pegar aqui uma frase popular para ilustrar essa situação. Todos vocês já devem ter visto alguma vez na vida aquela frase que diz: quem não registra não é dono. Isso não vem de canto nenhum, isso não é à toa. Quem não registra não é dono, por quê? Porque quem não registra o título, lembram? O nosso sistema é título mais modo, sendo o modo constitutivo de direito. Quem não registra o título não é dono, por quê? Porque não constitui direito real, não constitui propriedade. Então, tanto para vocês que são notários, como são registradores, advogados, alunos de direito, corretores de imóveis, enfim, pessoas vinculadas ao registro de imóveis, atenção, eu só posso falar em direitos reais, ou seja, direito publicitado para todas as pessoas de que eu exerço direito sobre aquela coisa a partir do momento que aquela inscrição está feita na matrícula, ok? Somente a partir daí é que eu posso considerar isso uma relação de direito real. Antes disso, pessoal, eu só tenho uma relação de direito obrigacional, certo? Por que é importante fazer essa diferença? Porque entre eu estar numa situação de direito real e numa situação de direito obrigacional, muito melhor eu estar numa situação de direito real. Por quê? Porque eu não dependo da pessoa para satisfazer a coisa, para satisfazer a obrigação. Eu dependo exclusivamente da coisa, certo? Então vamos lá. Terceiro tipo, só a título de informação, de registro, é o sistema de título de modo complexo, que existe na Áustria e na Suíça, né? Sistema de título e modo complexo, perdão. E também o sistema de modo, que é sempre complexo, que aí é adotado na Alemanha, tá certo? Mas voltando aqui para o que nos interessa, o nosso sistema é o sistema de título mais modo. Pessoal, sobre um outro aspecto, também é importante falar para vocês que existem dois tipos de registros, dois tipos de sistemas registrais a partir dessas diferenciações que eu fiz para vocês, que são os sistemas de registro de documentos e os sistemas de registro de direitos, certo? O nosso sistema, pessoal, é um sistema de registro de direitos. Lembrando, sendo chato aqui com vocês, por quê? Porque lá no 1225 eu vou ter elencado todos os direitos reais e logo no 1227, no 1245, vou ter explicitado que eles só se perfazem, só se constituem a partir do registro. Então, na verdade, o nosso sistema registral é um sistema de registro de direitos. Bruno, o que seria um sistema de registro de documentos? É um sistema parecido com o sistema francês, né? Que, na verdade, o registro de imóveis acaba sendo um sistema de depósito de documentos. É muito similar ao nosso sistema de registro de títulos e documentos, certo? O sistema de registro de documentos, para quem adota esse sistema registral para a parte imobiliária, ele é muito similar ao nosso sistema de registro de títulos e documentos. Então, vamos lá.
a partir dessa afirmação que eu fiz para vocês, que o nosso sistema é um registro de direitos, é importante também eu falar para vocês, pessoal, que uma das principais características do nosso sistema registral imobiliário é a proteção de terceiros, o terceiro de boa-fé, certo? E com isso também, por consequência, acabar protegendo o tráfico jurídico, certo? As relações imobiliárias. Então, a partir do momento que eu cumpro os requisitos do sistema registral imobiliário, eu garanto, por consequência, a segurança jurídica dos negócios imobiliários. Repetindo, se eu levo a cabo, se eu dou cumprimento a todas as obrigações, a todos os pormenores do sistema registral imobiliário. O que quer dizer isso? Voltando àquela afirmação, se eu levo a registro aquele título que eu tenho disponibilizado para fazer nascer um direito real para mim, certo? Então, isso é o que vai garantir a segurança jurídica para mim e para terceiros também sobre aquele imóvel. Bom, já comecei a dar aqui um aceno sobre alguns dos princípios registrais imobiliários, né? Como eu disse para vocês, isso não estará elencado ipsis literis na lei, mas todas as consolidações normativas dos estados, elas conterão aí elencados esses princípios. Bruno, o que são as consolidações registrais? Cada estado, pessoal, e o Distrito Federal, né, então, ou seja, 26 mais 1, cada uma dessas 27 unidades da federação, através das suas respectivas corregedorias gerais de justiça, editam normas que dizem respeito à parte notarial e registral, certo? Então, aqui no Ceará a gente vai ter um, em São Paulo vai ter outro, Rio vai ter outro, enfim, todos os estados e o Distrito Federal terão a sua consolidação. Nessas consolidações eu tenho elencados os princípios registrais, tá certo? E aí a gente vai começar a entender agora o porquê que é tão importante conhecer esses sistemas registrais e onde é que reside a importância e a característica de cada um deles na nossa vida. A gente vai trazer a teoria para a prática. Coisas que vocês veem muitas vezes na teoria, vão começar a ver agora na prática, né? Ou quando vem na prática, vão começar agora a saber o nome teórico. Então vamos lá. O primeiro princípio registral, pessoal, é o chamado princípio registral da unitariedade matricial. Nome bonito, né? Mas o que quer dizer isso? Esse princípio quer dizer que cada imóvel deve ter a sua matrícula própria. Isso hoje pode parecer óbvio para nós, pessoal, mas até antes da Lei 6.015, o nosso sistema de registro de imóveis era bem diferente. Né? Hoje nós conhecemos o sistema de matrículas, tá? Mas antes da Lei 6.015, que é de dezembro de 1973, nós tínhamos o sistema de transcrições, certo? Quem é mais íntimo da parte interna dos cartórios vai conhecer, são uns livros enormes, né, com 300 folhas, livros bem grandes mesmo, né? Então, esses livros de transcrição, eles tinham um formato bem diferente das matrículas e eles eram um pouco confusos, certo? Você podia ter num só registro, num só número de registro, a descrição de vários imóveis, ou pior, você poderia ter um imóvel só descrito em vários livros, certo? Então, para quem trabalha até hoje com livros de transcrição, e eu vou já explicar por que ainda há essas transcrições, para quem trabalha até hoje com os livros de transcrição, é uma verdadeira dor de cabeça ter que fazer aí esse quebra-cabeça, sair perseguindo o imóvel para ver se ele teve destacamento de alguma parte, se ele teve algum cancelamento de área, alguma coisa, enfim. Às vezes você tem que percorrer 2, 3, 4, 5, 6 livros até montar a certidão para um imóvel, coisa que não ocorre hoje, por exemplo, com a matrícula, né? Então vamos lá. Lá em 1973, finalzinho de dezembro, é promulgada a Lei 6.015, certo? Mas as matrículas, pessoal, só vêm a nascer no ano de 77, porque existiu aí a vacatio legis
de 4 anos. Então, as nossas primeiras matrículas datam mais ou menos de 1977, ok? O que veio dizer a regra da matrícula, né? Ali no artigo 176, parágrafo 1º da Lei 6.015, repetindo, que é a Lei de Registros Públicos. Essa lei é muito importante para quem lida com direito registral. Ela veio dizer que para cada imóvel eu preciso ter uma matrícula. E não só, pessoal. A Lei 6.015, nesse artigo 176 que eu expliquei para vocês, ele vai tanto informar o que precisa constar na característica, na descrição do imóvel urbano, como o que precisa estar descrito como características do imóvel rural, ok? Por que isso é importante? Porque muitos desses imóveis que tiveram como origem as transcrições, quando são encerrados para abrirem matrícula, geralmente, quase 100% dos casos, tem descrição muito precária. Tanto descrição do imóvel, como descrição das pessoas. Certo? A descrição do imóvel é muito precária, os pontos de amarração são muito precários, as confrontações praticamente não existem, as pessoas não têm informado CPF, RG, ou se são casadas, com quem são casadas, enfim. Então, via de regra, são necessárias retificações para que seja possível abrir matrículas a partir dessas transcrições. Bruno, e por que ainda hoje existem transcrições? Pessoal, porque existe uma regra que diz que a transcrição só será aberta a propósito do primeiro ato de registro efetuado nela. Ou, caso à parte, querendo, solicite a abertura. Então, por isso que hoje nós temos ainda em vigor, apesar de o nosso sistema ser o sistema de registro de matrículas, nós ainda temos, Brasil afora, do EAPOC ao Chuí, vários livros de transcrição com transcrições ainda vigentes. Quando é que elas vão ser encerradas? Quando a pessoa interessada precisar efetuar no registro de imóveis algum ato de registro, ok? Então, esse é o princípio registral da unitariedade matricial. Um outro princípio muito importante, gente, é o princípio da continuidade. Né? Eu vou até ler um conceito aqui para vocês sobre isso, que diz o seguinte: em relação a cada imóvel adequadamente individuado, deve existir uma cadeia de titularidade à vista da qual só se fará a inscrição de um direito se o outorgante dele aparecer no registro como seu titular. Vamos traduzir isso para o português? Bom, vamos lá. O que o princípio da continuidade quer nos ditar aqui? Ele quer nos ensinar, pessoal, que numa matrícula, a matrícula o que é? A matrícula ela conta a história do imóvel, conta a história tanto do imóvel na parte objetiva, ou seja, o próprio bem em si, como na parte subjetiva, ou seja, das pessoas que são titulares de direitos naquela matrícula. Então, de acordo com o princípio da continuidade, gente, eu não posso ter saltos na matrícula, ok? Por isso, quem já se deparou, por exemplo, com um inventário de um avô ou de um bisavô, sabe que aquele inventário que nunca foi feito do avô para os filhos, né? E depois também dos filhos para os netos, sabe que agora eu preciso regularizar essa situação e eu não posso saltar o registro da matrícula que tá titularizada no nome do vô e da avó direto para os netos. Eu tenho que passar obrigatoriamente para os filhos desse casal, ou seja, eu tenho que manter esta continuidade de herdeiros, certo? E depois fazer a continuidade para os outros herdeiros, que são os últimos herdeiros, que são agora os netos, ok? Da mesma forma, se eu estou tratando de uma compra e venda que já foi feita de A para B e depois de B para C, eu não posso passar direto de A para C, porque previamente B já comprou, ok? Já comprou de A, certo? Então, a continuidade é basicamente isso. Eu tenho que obedecer à sequência de titularidade sobre aquele imóvel para que eu dê continuidade no histórico daquela matrícula. Um outro princípio importante também, gente, é o princípio da disponibilidade, ok? Que diz o seguinte: ninguém poderá transmitir o que não possui, certo? Pode parecer óbvio, pessoal, mas isso é importante que a gente nunca se distancie dessa questão, porque eu não estou falando aqui só de transmissão de propriedade. Lembra que a gente está falando aqui de um sistema de registro de direitos
Então, se eu estou falando de um sistema de registro de direitos, eu estou falando sobre todo e qualquer direito referente àquele imóvel. Como é que eu posso saber quais são os direitos referentes àquele imóvel? Basta que eu dê uma olhada no 1225, por exemplo. Se vocês olharem o 1225 do Código Civil, pessoal, vocês vão ver que o inciso 1 dele é a propriedade. Agora, olhem todos os outros incisos do 1225. O que vocês vão perceber ali? Que todos aqueles direitos decorrem necessariamente da propriedade. Então, a propriedade é o direito real completo, é o mais completo de todos, e todos aqueles que vêm após a propriedade são braços dela, são pedaços da propriedade, certo? Então, quando eu estou falando de disponibilidade, não é dispor somente da propriedade, é se eu posso dispor daquele direito. Exemplo, se eu instituir um usufruto, exemplo, eu fiz uma doação para minha filha de um imóvel, certo? Doei para ela, mas eu reservei para mim o usufruto vitalício daquele bem. Veja, aí eu tenho que falar uma coisa antes para vocês. Existe aqui a trilogia de direitos sobre a propriedade, que é o direito de uso, o direito de gozo ou fruição e o direito de disposição. Quando eu faço a doação do bem para alguém, eu reservo para mim esses dois direitos aqui, ó, uso e gozo. E deixo para a pessoa, né, o direito de disposição. Vejam, ela só vai poder dispor do que ela tem. Então vamos lá, se eu perguntasse para vocês, ela pode dispor, se ela quiser vender aquela propriedade, ela pode vender a propriedade completa? Não. Ela só pode vender o que a gente chama de nua propriedade. O que é a nua propriedade? É a propriedade que está despida do direito de uso e do direito de gozo, que está com quem? Está com o usufrutuário, tá certo? Então vejam, é possível eu efetuar uma compra e venda para uma outra pessoa da nua propriedade? Sim. Por quê? Porque eu mantive o direito de disposição. O que eu não posso vender para aquela pessoa são os direitos de uso e gozo. Perceberam? Então, a disponibilidade fala de eu poder dispor sobre os direitos que eu tenho. Ok? Próximo. Princípio da instância ou princípio da solicitação. Usem o nome que preferirem. Esse princípio, gente, ele vem nos explicar que o registrador de imóveis ele precisa ser provocado para que ele efetue os atos na matrícula, certo? O registrador de imóveis, repetindo, ele age mediante provocação da parte interessada. Uma vez provocado, mediante a prenotação do título ou da requisição de registro ou de averbação, aí sim ele pode fazer as exigências através da qualificação registral, né, o que a gente conhece popularmente como análise, através daquela qualificação registral que vai ser, não se preocupe, que vai ser objeto de uma live específica, tá? A qualificação registral. Através dali, o registrador vai poder dizer se aquele título está apto a registro ou se ele precisa de alguma coisa. Mas veja, pessoal, nada na matrícula entra se não for por provocação, seja de um particular, seja do poder público. O judiciário, por exemplo, quando envia um ofício ou um mandado para o registro de imóveis. Tá? Então, isso é o que diz o princípio da instância ou princípio da solicitação, tá bom? Outro princípio que existe é o princípio da prioridade, certo? Aqui eu quero fazer uma diferenciação bem importante, gente. Ó, muita gente confunde prioridade com preferência, certo? O princípio da prioridade, gente, ele quer dizer o quê? Vou ler para vocês, tá? O princípio da prioridade determina que, no confronto de direitos contraditórios submetidos simultaneamente à qualificação, os registros seguem a ordem de prenotação dos respectivos títulos. Para Afrânio de Carvalho, que é um saudoso Afrânio de Carvalho, né, era professor titular da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: significa que num concurso de direitos reais sobre um imóvel, estes não ocupam o mesmo posto.
mas se graduam ou classificam por uma relação de precedência fundada na ordem cronológica do seu aparecimento. Então, o que diz a prioridade? Pessoal, isso é uma das partes principais do registro de imóveis. Ela começa na prenotação, ela começa na protocolização do título, certo? Na hora que a pessoa leva aquele título até o cartório de registro de imóveis, dá entrada nele, protocoliza ele, a partir daquele momento está feita a prenotação, que tem o prazo de vigência de 30 dias, de acordo com a Lei 6.015, para que nos primeiros 15 dias seja analisado, seja qualificado, e nos outros 15 dias, caso tenha sido qualificado positivamente, siga a registro. Ou, caso tenha sido qualificado negativamente, a parte possa suprir as exigências. Mas, como eu disse, a qualificação registral será assunto para uma live específica sobre ela, tá bom? Para essa live não ficar muito gigante. Então, pessoal, a prioridade vai fazer o quê? Vai fazer com que quem apresentou primeiro o título, caso depois venha a ingressar um título que tenha direitos contraditórios com aquele primeiro, o que vai fazer? Aquele que ingressou primeiramente é que tem prioridade sobre todos os outros. Por isso que muitas pessoas acham esquisito esse exemplo que eu vou dar para vocês, mas agora que a gente já fez aquele introito sobre o que diz o 1225, o que é que diz o 1227 e 1245 do Código Civil, ou seja, de que o registro é constitutivo de direitos reais, ou seja, eu só posso alegar que tenho direito real, direito sobre a coisa, se eu inscrevo aquilo na matrícula. Isso aqui é importantíssimo para a questão do princípio da prioridade, né? Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que chegaram a vender o mesmo imóvel para 2 ou mais pessoas, né? Tem pessoas que aplicam golpe, enfim, e conseguem fazer isso. Por que isso ocorre, gente? Olha, aí é que está o perigo. Muitas vezes a pessoa vai, lavra a escritura de compra e venda, dando um exemplo aqui, tá? De compra e venda. Lavrou a escritura de compra e venda, botou debaixo do braço, levou para casa, guardou e disse, pronto, agora está resolvida, a propriedade é minha. Não existe propriedade aí. Não se está falando de propriedade. Você tem o título de transmissão da propriedade, mas você ainda não constituiu a propriedade. Tá bom? Por quê? Repetindo, os direitos reais são constitutivos. O registro é constitutivo desses direitos reais. Tá bem? Então, e aí, o cara guardou aquilo ali na gaveta, o vendedor, percebendo que o comprador não registrou, o que é que faz? Vende de novo aquele imóvel. Por quê? Porque o imóvel não está transferido para aquele outro. Ele não publicitou na matrícula aquela venda, aquela transmissão de propriedade. O que é que ele faz? Vende para um terceiro. Esse terceiro que não cochilou, levou a sua escritura até o registro de imóveis e fez o registro. Transferiu para si a propriedade. Aí você deve estar se perguntando, bom, mas então quando o outro descobrir, vai poder anular aquele registro e ingressar com o título dele, porque o título dele é anterior. Não. A prioridade, pessoal, ela não dá prioridade à data da lavratura da escritura, ela dá prioridade à prenotação. Então, quem prenotou primeiro é que tem prioridade no registro, tá? E o que vai sobrar para esse outro que, mesmo tendo feito uma escritura de compra e venda em data anterior, não levou a registro? Vai sobrar para ele resolver essa questão na seara de perdas e danos, tá bom? Ou seja, sair de um cenário de direito real e ir para um cenário de direito obrigacional, tá certo? Princípio da especialidade. O princípio da especialidade, ele se distingue em 2 tipos, certo? Especialidade objetiva e especialidade subjetiva. O que é a especialidade objetiva, pessoal? A especialidade objetiva diz respeito à caracterização perfeita, à caracterização completa do imóvel. Como eu disse para vocês, lá no artigo 176 da Lei 6.015, tanto vai me explicar o que eu preciso informar numa matrícula de um imóvel urbano, como o que eu preciso informar na matrícula de um imóvel rural, ok? Isso se trata sobre a especialidade objetiva do imóvel. Se esse imóvel depois teve modificação, teve algum tipo de modificação, por exemplo, era um terreno e agora fez-se uma construção sobre ele. Então, através daquela provocação que eu falei para vocês, a parte interessada vai levar até o registro de imóveis a certidão do órgão competente
para que seja averbada aquela construção, ou seja, eu estou dando completude à especialização objetiva daquele imóvel. Se houve uma modificação do nome da rua para onde faz frente esse imóvel, também diz respeito a uma averbação que vai perfectibilizar, vai atualizar a especialidade objetiva daquele imóvel, tá certo? O que seria então a especialidade subjetiva? Segue o mesmo raciocínio, porém para os titulares de direitos envolvidos na matrícula. As pessoas, nós, pessoas físicas ou pessoas jurídicas que tenham relação aventada naquela matrícula, ok? E agora, pessoal, eu queria falar sobre um dos princípios aqui que para mim é um dos mais importantes, certo? Que é o princípio da publicidade, né? A publicidade, na minha opinião, ela é não só na minha opinião, na opinião de vários autores também, ela é a alma dos registros públicos, certo? E aqui eu queria ter um pouquinho mais de tempo e atenção de vocês sobre o que significa o princípio da publicidade no nosso sistema registral. Para eu falar de publicidade registral, pessoal, eu preciso entender uma diferença entre conhecimento jurídico e publicidade jurídica, ok? Quem é advogado e trabalha com o processo vai entender que no processo eu trabalho com a parte de conhecimento, certo? Ou seja, para que eu tome conhecimento, para que eu tome ciência de algum ato no processo, eu preciso ser ou citado ou intimado, a depender de que ato eu esteja falando processualmente. Pois muito bem. Por que isso se dá? Porque a partir daquela data é que eu vou contabilizar prazo, eu vou contabilizar efeitos para a parte envolvida, para a parte cientificada, certo? Por isso que a gente vê, por exemplo, numa ação que tem 2 ou 3 réus, posso ter prazos distintos de apresentação de defesa, de apresentação de contestação. Por quê? Porque cada um dos 3 pode ter sido cientificado, pode ter tomado conhecimento em datas distintas. E somente a partir do conhecimento é que eu gero efeitos sobre aquele ato. Olha como é a diferença, e eu quero que vocês prestem bem atenção nesse momento, olha como é a diferença da publicidade registral, como a lógica é diferente. A publicidade registral, ela utiliza o conceito de cognoscibilidade. O que é isso? A cognoscibilidade, diferentemente do conhecimento jurídico, ela dá a conhecer. O que quer dizer isso? A partir do momento que aquele ato foi averbado ou registrado na matrícula, a depender da natureza do ato, a partir do momento que ele foi publicitado na matrícula, é que eu considero gerado o efeito erga omnes, ou seja, o efeito contra todos. A partir daquele momento está presumidamente dado a conhecimento dos 7 bilhões de pessoas que moram no planeta que aquele direito existe, certo? Então veja, o que quer dizer isso na prática? Suponha que foi averbada uma penhora na matrícula, tá bom? Aí aquela penhora foi averbada, por exemplo, ano passado, e agora a parte interessada foi comprar, certo? E aí ela disse, olha, mas eu não sabia que existia uma penhora, né? Eu estou aqui de boa fé, eu não sabia que existia uma penhora, eu só estou sabendo agora. Isso importa? Não. Diferentemente do processo, o conhecimento dela não está existindo agora. O conhecimento dela presumidamente já existia desde a data da publicitação daquele ato na matrícula. Então, seja para ela, seja para qualquer outra pessoa que viva neste planeta, a data da publicidade na matrícula é a data a partir da qual presume-se dado o conhecimento a terceiros. Presume-se o conhecimento erga omnes, o conhecimento contra todos. Então, aquele direito ali publicitado, ele já está valendo contra todos. Por isso, gente, que a publicidade registral é tão importante, porque através da publicidade registral é que eu consigo garantir a segurança jurídica e é através da publicidade registral que eu consigo garantir
que as pessoas tenham conhecimento sobre a realidade do imóvel, certo? Quem é o titular daquele imóvel, se sobre ele pesa algum ônus, se tem alguma garantia registrada, etc, etc, etc. Ok? Então a publicidade registral é tão importante por causa disso, tá certo? A legitimação e fé pública registrária. Eu quero ler para vocês aqui o conceito dessa parte, porque também é muito importante, não acaba servindo também para os notários, né? Então, que o princípio da legitimação é configurado pela presunção que o direito inscrito existe e pertence ao seu titular na forma e extensão que consta do folho real. Ou seja, notários e registradores, pessoal, são dotados de fé pública por um ato de delegação do poder público, um ato de delegação do Estado, ok? E é através dessa fé pública que eles portam sobre os seus atos que... pausou o vídeo, voltou. É através dessa fé pública que eles têm que os atos que eles praticam são presumidamente verdadeiros, são presumidamente reais e existentes, tá bom? Não se presume o contrário dos atos praticados por notários e registradores. Acaso haja algum tipo de equívoco, de nulidade ou anulabilidade ou má-fé sobre aquele ato, algum questionamento que pese sobre aquele ato, aquilo ali terá que ser questionado judicialmente, porque ele é presumidamente real e existente, ok? Um outro princípio muito importante que tem, pessoal, é o princípio da legalidade, que diz o seguinte: a validade da inscrição depende da validade do negócio jurídico que lhe dá origem e da faculdade do alienante. Veja só, isso pode parecer um pouco óbvio, mas é bom a gente chamar atenção para isso. Pessoal, o que vai garantir a inscrição daquele título na matrícula imobiliária não é a feitura do título em si. É se aquele título obedeceu às prescrições legais para aquele negócio transacionado. Ok? Aquele negócio ele precisa estar revestido das legalidades respectivas a ele, correlatas a ele. Não existindo essa legalidade, não há possibilidade desse registro ser efetuado. Porque lembrando, a lógica do registrador, assim como a lógica do notário, pessoal, não é a lógica do direito privado, é a lógica do direito público. Então, lembrando, a lógica do direito privado diz: tudo aquilo que a lei não proíbe, permitido é. Bem ao contrário, é a lógica do direito público, que diz o quê? Só é permitido aquilo que a lei diz como permitido, certo? Então, o princípio da legalidade vai nos ensinar isso aí. Outro princípio, pessoal, que é pouco falado, mas é muito importante vocês conhecerem, é o princípio da cindibilidade. Eu vou pegar aqui para vocês uma definição que diz o seguinte: vale dizer que hoje é possível extratar só o que comporta inscrição, afastando-se aquilo que não puder constar do registro por qualquer motivo, como quando eventualmente houver ofensa à continuidade registrária. Na verdade, com o advento da Lei 6.015 e, consequentemente, a introdução do sistema cadastral, que até então não havia no direito registral brasileiro, a cindibilidade do título passou a ser perfeitamente possível e admitida. Então, o que quer dizer o princípio da cindibilidade? O princípio da cindibilidade diz que um título apresentado a registro, se ele for parcialmente possível levar a registro, aquela parte que não é possível ser registrada, ela pode ser deixada de lado e eu posso registrar exclusivamente o que está apto a registro. Exemplo, eu pactuei numa só escritura de compra e venda a compra e venda de 5 imóveis, ok? Vamos supor que desses 5 imóveis, quando eu vou registrar, um deles está indisponível, certo? Chegou uma indisponibilidade, tá? Então o imóvel está bloqueado para qualquer tipo de transferência. Pergunto, esses outros 4 podem ser registrados? Podem. O título não será registrado totalmente porque esta matrícula aqui estará de fora. Ele está cindido, ou seja, ele está parcialmente cortado, ele está parcializado, certo? Então, essa parte que está apta a registro, ela segue a registro, enquanto a outra é qualificada
negativamente, tá bom? Uh, o último princípio, pessoal, que eu tenho para ler para vocês é o princípio da segurança jurídica, que na verdade já decorre daquele próprio, desses outros próprios princípios, né? Busca-se com a continuidade, a especialidade, principalmente com a publicidade registral, assegurar a realidade do imóvel, ou seja, que aquela realidade fática ela corresponda à realidade jurídica do imóvel. Nem sempre isso é possível, por quê, pessoal? Porque existe aquele princípio que é o princípio da instância, o princípio da provocação, né, que diz que o registrador ele precisa ser provocado para que ele possa efetuar os atos de averbação ou registro na matrícula. Então, o indicado é que as partes interessadas sempre mantenham a matrícula o mais atualizada possível, né? Para que eu consiga conciliar aí cadastro e registro, certo? Porque a gente tem que fazer essa diferenciação. O que é cadastro, o que é registro? O cadastro, pessoal, sempre vai alimentar o registro, e não o contrário. Exemplo, uma construção, para que ela seja averbada aqui, ó, na matrícula, eu preciso do cadastro municipal, ou seja, a prefeitura municipal é um órgão cadastral. Então, ela é que informa a parte interessada através de uma certidão que será levada ao registro de imóveis sobre aquela construção. Um outro exemplo, modificação de nome de ruas, informação cadastral. O órgão cadastral, prefeitura municipal, informa a parte interessada que leva ao registro de imóveis para que inscreva aquilo na matrícula. E outros tantos exemplos. Né? No caso de imóveis rurais, o INCRA, né, através do CCIR, é que informa sobre os dados cadastrais daquele imóvel e por aí vai. Certo? Então, para que eu tenha sempre o mais atualizado possível a realidade fática com a realidade jurídica, é importante que eu sempre atualize através dos dados cadastrais a realidade registral daquele imóvel. Certo? Falando aqui, pessoal, sobre os livros existentes no registro de imóveis, tá? Parte aí que vai interessar principalmente aos registradores, mas também é interessante que as pessoas que lidem com o registro de imóveis também conheçam, né? Existe o livro 1, que é o registro de protocolo, é o registro, o registro das prenotações, né? Existe o livro 2, que é o registro geral, ou seja, é onde estarão todas as matrículas, né? Quem agora tiver a curiosidade pode dar uma olhada numa matrícula, você vai ver lá, vai ver que tem lá em cima que tem livro 2, registro geral, tá? O livro 3, que é o registro auxiliar, é um livro muito importante também, que serve para várias coisas no registro de imóveis, como, por exemplo, registro de pacto antinupcial, registro de todos os tipos de penhor, certo? Relacionados ao registro de imóveis. Aí vocês devem estar pensando, pô, mas coisa esquisita, penhor. Penhor é referente a bens móveis, né? É uma garantia real de coisa móvel. O que está fazendo aí em relação ao registro de imóveis? Pessoal, só falando rapidinho disso aqui, como todos os penhores, exceto o penhor comum e o penhor de veículos, que são registrados em títulos e documentos. Desculpem a interrupção aqui, mas voltando. Todos os penhores, com exceção do penhor de veículos e também com exceção do penhor comum, todos eles vão registrados no livro 3, que é o registro de título, perdão, é o livro auxiliar, que é o livro 3, que é o registro auxiliar, do registro de imóveis, certo? Por quê, gente? Porque o raciocínio do legislador foi o seguinte: eu vou tornar competente para registrar aquela garantia o registrador de imóveis, por quê? Porque todo penhor, seja ele penhor rural, penhor mercantil, penhor industrial, todos eles, gente, apesar de o penhor ser referente a bens móveis, aqueles bens móveis sempre estão relacionados a uma operação feita no imóvel. Então, por exemplo, no penhor rural sempre será de coisas relacionadas ao bem rural. Penhor mercantil, mesma coisa. Penhor industrial, mesma coisa. Então, sempre aquele bem dado em penhor, ele estará servindo aquele imóvel. Por isso que, apesar da gente estar falando de garantias móveis,
o seu ato de registro é feito no registro de imóveis, tá? Livro 4, que é o livro de o indicador real, né? O que vai é onde vai existir todo o cadastro descritivo dos imóveis, ou seja, confrontações, para onde ele faz frente, todas as indicações referentes exclusivamente ao imóvel. E também existirá o livro 5, que é o indicador pessoal, certo? É o mesmo raciocínio, só que para as pessoas, os titulares de direitos reais ou as pessoas envolvidas naquela matrícula, tá bom? Pausou aqui de novo, desculpe. Para além desses, pessoal, existirão mais dois, certo? O livro de aquisição de imóvel rural por estrangeiro e o livro de registro de indisponibilidades, certo? É, falando do livro de registro de indisponibilidades, geralmente as serventias hoje imobiliárias mantêm esses livros aí em sistema, certo? Não se utiliza mais livro físico para isso, tá? E sobre o livro de aquisição de imóvel rural por estrangeiro, um fato interessante que eu preciso alertar vocês é que a cada 3 meses vocês registradores de imóveis, precisam enviar relatório ao INCRA, né, precisam enviar comunicação ao INCRA, caso tenha sido adquirido algum imóvel rural por estrangeiros, ok? Fora isso, pessoal, a gente já tá se encaminhando para o final da nossa live. Eu queria deixar registrado aqui mais algumas últimas observações para vocês. A gente foi falando aqui de averbação, registro, né? Registro de direitos. Apesar de que eu vou falar sobre isso, né? A diferença entre averbação e registro, ato de averbação, ato de registro, em outra live, já queria deixar para vocês aqui como vamos dizer, um início, certo, de uma próxima conversa, para que eu saiba sobre o que são atos de averbação, o que são atos de registro, meu ponto de partida é olhar o artigo 167 da Lei 6.015 de 1973. O inciso 1 desse artigo vai dizer sobre todos os itens referentes a atos de registro, e o inciso 2 vai dizer sobre todos os atos referentes a atos de averbação. Agora, detalhe, observação importante. Atenção, pessoal, esse rol não é exaustivo. Por que eu digo isso? Porque em algumas consolidações normativas estaduais, você vai conseguir ver, principalmente na parte de averbações, você vai conseguir ver elencados mais atos do que a própria 6.015 prevê, ok? Isso é, pessoal, decorrente o quê? Isso é decorrente de uma realidade totalmente presente no Brasil, que é a legislação cada vez mais, o ato de legislar cada vez mais preponderante por parte do Judiciário, né? Corregedorias locais e o próprio CNJ, né? Corregedoria Nacional de Justiça, legislam pesadamente sobre a matéria notarial registral. Isso faz com que muitas vezes acabe sendo incluído nesse rol aí de atos de averbação e registro algumas coisas que a própria 6.015 não prevê. Então, assim, sempre que forem dar uma olhada para ver se aquele ato, primeiro, é possível ser inscrito na matrícula, deem uma olhada na 6.015. Para além da 6.015, deem também uma olhada na consolidação normativa, notarial e registral do Estado de vocês, ok? Bom, gente, fora isso que eu vou falar depois em outra live, eu queria só dar uma dica para vocês, caso de alguns livros, tá? Se vocês quiserem dar um print depois, ou então quiserem me mandar direct, eu mando foto para vocês. Esse livro aqui, ó, é um livro que eu gosto muito. Atualmente ele não é um livro fácil de comprar, porque o Brandelli ele ainda não lançou a próxima edição, certo? Então, mas se vocês conseguirem comprar em sebos virtuais, como estante virtual, ou coisas assim, é um livro importantíssimo de vocês terem. Um outro livro também, pessoal, esse daí é seguidamente reeditado. É esse daqui, do Nicolau Balbino Filho, ó.
Registro de imóveis, doutrina, prática e jurisprudência. Principalmente para quem é registrador de imóveis, tem muito modelo aqui de ato de averbação e registro. Um outro novinho, saído do forno, pessoal, esse aqui eu recomendo demais, esse aqui, ó. Lei de Registros Públicos comentada, tá? Organizado aí por Arruda Alvim, Alexandre Clapes e Everaldo Kambler. Super atualizado, já comprei esse no finalzinho de 2019. Tá bem atualizado mesmo, fantástico esse livro. Uma outra coleção que eu gosto muito é essa daqui, ó, feito por duas feras, que é o Vitor Kimpel, né, que é juiz de direito, mas que entende como poucos dessa área notarial registral, né, que é o Tratado Notarial Registral. Tenho aqui os volumes 2 e 3. Então é Vitor Kimpel e Carla Ferrari, Carla Modina Ferrari. E por último, um livro aqui dos dois mestres, né, o Ricardo Dipp, que é desembargador do Tribunal de Justiça lá de São Paulo, e também o Sérgio Jacomino, que é registrador do 5º Registro de Imóveis da capital de São Paulo, certo? Esse daqui, Registros Públicos e Legislação Correlata, super atualizado também. Eles sempre estão revisando, ampliando e atualizando as edições, tá bom? Então, pessoal, como eu disse, esse daqui é um projeto que está iniciando agora, é uma sequência de lives. Eu tenho a intenção de fazer pelo menos uma a cada semana, sempre destinada tanto a delegatários de serviços públicos, ou seja, notários registradores, como também destinados a advogados, corretores, alunos de graduação e pós-graduação, enfim, pessoas que se interessem pela parte notarial, pelo direito notarial e registral, tá bom? Vocês veem que aqui no meu Instagram eu sempre estou postando novidades, sempre estou postando vídeos ou textos sobre a atividade notarial e registral, e eu pretendo fazer essa sequência agora, como eu disse, pelo menos uma vez por semana, tá? E tratando, gente, de absolutamente todos os ramos do direito notarial e registral, não só registro de imóveis, tá? Sempre vou ficar mesclando aí imóveis, registro civil, que é gigantesco, também a parte de notas, parte de protestos, enfim, tá? Aspectos judiciais referente a isso, vamos falar sobre uso capião também, vamos falar sobre ata notarial, um monte de coisa, tá bom? Então, acho que para essa nossa primeira live a gente conseguiu abordar aí pelo menos de forma geral, aí o registro de imóveis. Ainda não esgotamos, como eu disse, ainda vou falar sobre qualificação registral, vou falar sobre atos de averbação e registro, mas isso fica aí para um próximo encontro, tá bom? Agradeço demais a disponibilidade de vocês aí nessa quarentena, né? Espero que todos estejam bem e aguardo vocês na próxima semana, nesse mesmo dia e mesmo horário, tá bom? Se gostaram, por favor, me avisem. Se não gostaram, também, por favor, me avisem. Se tiverem sugestões de assuntos para que sejam tratados aqui, receberei com o maior carinho e vou fazer aqui mais e mais vídeos para vocês sobre o que vocês forem aí me demandando, tá bom? Forte abraço a todos e uma boa noite.